Primeiro caso, a casa mais assustadora do bairro. Saudações! Eu me chamo Rogério e sou fã do canal há muito tempo, principalmente porque aqui eu assisto a muitos casos sinistros sobre os mais variados assuntos sobrenaturais. Assim posso tomar conhecimento de muitas experiências perturbadoras relacionadas ao desconhecido. Bom, então vamos lá. A minha experiência foi a seguinte. Quando eu tinha 5 anos de idade eu fui morar com os meus avós, por motivos que no momento não vou explicar pois deixaria o relato muito longo. Atualmente tenho 28 anos, já sou casado e agora estou morando bem longe de lá, e de certa forma isso me dá um grande alívio. Sempre ouvi a minha avó contar fatos inexplicáveis que, de vez em quando, ocorriam em sua casa. Eram coisas que até poderiam ser fantasmas e almas de outro mundo, mas também havia a possibilidade de serem acontecimentos absolutamente normais para uma casa que já tinha seus mais de 40 anos de construída. Muitas pessoas moraram por lá, antes do meu avô comprar o imóvel para morar com a minha avó. Porém, das famílias que moraram lá, a mais conhecida foi aquela que passou por uma grande tragédia. Conta-se que essa família tinha uma criança de 7 anos, uma menina. Acontece que no fundo do quintal havia um poço artesanal de grande profundidade, e que uma fatalidade fez com que a filha desse casal caísse lá e desaparecesse misteriosamente. Os moradores mais antigos do bairro dizem que procuraram durante 6 meses o corpo da garota, e como não encontraram nada, resolveram aterrar o poço e rezar uma missa sobre ele. Minha avó não se impressionava com essas coisas pois sempre teve muita fé em Deus e era bastante religiosa. Mas sempre que estava sozinha no quintal podia sentir que era observada. Em algumas vezes ela até sentia que era tocada por mãos pequenas e frias, como se fossem de gelo, bem na altura da batata da perna. Claro que ao olhar em volta, ela nunca via nada nem ninguém por lá. As próprias árvores do quintal davam a ele um aspecto sombrio e de mau agouro. Para piorar as coisas, em 1999, o meu avô faleceu e depois disso parece que tudo ficou ainda mais macabro. Não acredito que meu avô seja o motivo, mas talvez sua morte tenha encorajado alguma energia ruim a agir de forma mais agressiva, já que agora éramos apenas a minha avó e eu. Quando eu completei 10 anos, comecei a ouvir um barulho que vinha de uma das árvores do quintal. O som parecia um chorinho de criança, bem baixinho, sempre no mesmo horário, 6 horas da noite. Também começaram a desaparecer coisas diversas. Um dia, o pedreiro que estava reformando a lavanderia, colocou o martelo em cima de uma mesa que havia ao lado do tanque e só foi encontrá-lo 3 dias depois em cima da laje. Ninguém nunca soube como ele foi parar lá. Na sala principal da casa havia uma grande janela. Sempre que eu ia brincar com meus amigos na rua, um deles me falava: "Nossa, a sua avó deve ter muito cuidado com você, pois não para de vigiá-lo pela janela." Quando eu entrava em casa perguntava a ela se havia me observado e ela dizia que não, e que tinha ficado ocupada a tarde toda. Eu não acreditava. Achava que ela estava querendo brincar comigo, até que um dia ela foi ao mercado e eu fiquei na rua, brincando como sempre. Era mais ou menos 7 horas da noite e um dos meus amigos veio até mim e fez aquela mesma pergunta, que dessa vez me fez gelar a espinha. "Ué? Você não disse que sua avó tinha saído?" Nisso eu olhei para a janela lá de casa e vi alguém que não era minha avó. Era um vulto parecendo uma fumaça bem negra, igual àquela que se forma quando se queimam pneus. Era algo bem escuro e denso. Tinha mais ou menos 1,5 metros de altura e estava apenas parado. De onde eu estava ainda pude ver que a luz da casa que estava acesa piscava, como se estivesse com mau contato. Eu fiquei apavorado. Sentei-me na calçada da casa ao lado e fiquei lá até minha avó chegar,
Contei tudo a ela, e naquela noite quase não dormimos, por causa dos barulhos e vozes pela casa. Desde esse dia, cogitamos uma possível mudança, já que haviam muitas casas vagas pelo bairro. Certa noite, decidimos sair para ir ao casamento de um conhecido nosso. Nós não estávamos muito animados, mas qualquer lugar era melhor do que aquela casa. Quando voltamos, 2 de nossos vizinhos vieram ao nosso encontro aos berros, dizendo que tinham invadido a nossa casa, pois por várias horas, ouviram sons de portas batendo e gritos de desespero, além de verem luzes acendendo e apagando. Na mesma hora chamamos a polícia. Logo 2 policiais chegaram de motocicleta. Cuidadosamente eles entraram na casa, vasculharam cada cômodo e constataram que tudo estava perfeitamente normal, tal qual havíamos deixado. Depois disso fomos passar um tempo na casa de uma tia de minha avó, que já era bem velhinha e morava no bairro vizinho. Contamos a ela o que acontecia na nossa casa e acabamos ficando 2 anos morando com ela. Só íamos em casa para dar uma olhada, ver como tudo estava, e tal. E sempre parecia tudo normal, pelo menos aparentemente. Depois desses 2 anos voltamos para nossa casa e lá minha avó vive até o momento. Hoje em dia, não tem ocorrido muita coisa estranha na casa. Parece que o mal que havia ali se foi, mas mesmo assim, quando vou visitá-la, sinto como se alguém estivesse me espionando pelos cantos. Não sei o que é, mas sei que tem alguma coisa lá. Alguma coisa que provoca nossa curiosidade e ao mesmo tempo testa os nossos medos. Sei que os fenômenos não cessaram por completo, pois minha avó esconde as coisas de mim para não me incomodar, porém vejo no seu rosto que ela está sempre com uma preocupação misteriosa. Talvez seja o medo de que qualquer dia, tudo que anda adormecido naquela casa, desperte outra vez. Segundo caso, a casa assombrada da vovó. Saudações! Meu nome é Diogo, e eu, graças a Deus, nunca presenciei nada das coisas que estarei contando no meu relato. Então, o que vou narrar foi aquilo que várias pessoas da minha família, e até outros que não eram parentes, porém conhecidos, passaram, não tendo a mesma sorte que eu, que não presenciei essas experiências tão traumáticas. Inicio a narrativa mencionando que tudo se passou na casa da minha avó materna. Minha avó mora nessa casa há mais de 40 anos e podemos dizer que ela é de fato uma propriedade realmente muito antiga, pois já era velha mesmo antes da minha avó ir morar lá. Apesar disso, o imóvel nunca passou por uma reforma ou restauração. A casa é bem grande, o quintal é enorme, possuindo várias árvores frutíferas, entre elas um limoeiro, o qual também passou por algo paranormal, que no desenrolar do relato eu revelarei. O primeiro e mais antigo dos eventos ocorridos me foi contado pela minha mãe, que, aliás, sempre conta e reconta o acontecimento, apesar dos protestos da minha avó, que nunca quis que aquilo fosse exposto, pois tinha medo de assustar a mim e aos meus irmãos. Bom, ela fala que quando tinha uns 15 anos de idade, namorava um rapaz, e um dia saíram ela com um namorado, a minha tia também com um namorado e a minha avó. Quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é por onde sempre se entra na casa, não acreditaram no que viram. Todas as cadeiras da cozinha estavam flutuando no ar, a cerca de 1 metro de altura. Ficaram todos com as bocas escancaradas de pavor, e no momento em que acenderam as luzes, todos os assentos caíram ao mesmo tempo no chão. Acho
que dá para imaginar como todos ficaram muito assustados. Ah, mas isso ainda foi pouco, em comparação ao que viria a ocorrer depois. Nós somos, no total, apenas 6 primos, sendo eu o caçula. Como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa da nossa avó e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu dormia na cama com a minha avó e uma prima que também era bem pequena. Os outros primos, que eram mais velhos, dormiam espalhados pelo chão. Por vários anos funcionou assim. Entretanto, minha avó passou a dormir sozinha nos finais de semana depois que algo por demais assustador aconteceu com o primo do meio. Em um desses finais de semana, eu não me lembro ao certo o que aconteceu, mas quase todos os primos não puderam ir para lá. Apenas esse meu primo que eu mencionei foi quem pôde ficar com a nossa avó. Então ele, ao invés de dormir no chão, resolveu dividir a cama com a vovó. Tudo estava normal, quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito estridente de puro pavor. Era o meu primo. Assustada, ela perguntou o que tinha acontecido. E ele, chorando e em pânico, só conseguia falar que tinham puxado o pé dele. Como o interruptor ficava longe da cama, alguém tinha que acender a luz. Mas meu primo não tinha nem coragem de se levantar. Só conseguia chorar e gritar. A minha avó então levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, é claro, não viu ninguém nem nada lá. Depois disso, os dois saíram do quarto e foram para a cozinha, para o meu primo beber água e tentar se acalmar um pouco. Ele dizia que era uma mão muito áspera e gelada que o havia puxado, e que se ele não tivesse se agarrado no colchão, teria até caído da cama. Tamanha era a força que a mão possuía. Quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala, que era exatamente ao lado do quarto. O mecanismo ligava e desligava muito rápido e sem parar. Ficou assim por alguns segundos, até que cessou o movimento. Obviamente, naquela noite, eles não conseguiram mais dormir. Eu nunca vi nada dessas coisas lá, mas me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, de ter ouvido o portão se abrir. É um daqueles portões antigos, de ferro, que faz um pequeno rangido toda vez que se abre ou fecha. Eu achei que fosse um dos meus primos chegando de uma festa. Daí, eu tive claramente a impressão de que alguém estava se aproximando da janela pelo lado de fora para bater nela, pois dava para ouvir claramente os passos pelo quintal. Quando um dos meus primos ia a alguma festividade, sempre que chegava, fazia justamente isso. Abria o portão, caminhava até uma janela e dava pequenas batidinhas no vidro para que alguém abrisse a porta da casa. Só que dessa vez não bateram. Eu tinha certeza absoluta de que tinha alguém parado diante da janela. Nem preciso dizer que nenhum dos meus primos voltou a dormir lá, principalmente depois dessa história e da mão que puxou o meu primo pelo pé. Como eu disse anteriormente, a casa é bem ampla e teve uma época em que a minha avó começou a alugar 2 cômodos que havia no fundo do quintal. Passaram vários inquilinos por lá, mas tem um deles que certamente nem sonha em voltar a se hospedar no local. Esse inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão e sempre aprontava alguma. Uma noite, no meio da madrugada, quando a minha avó já tinha ido dormir, ele resolveu roubar limão do tal limoeiro que tinha lá. Não demorou muito e a minha avó acordou com os berros dele e foi ver o que estava acontecendo.
ele já estava na cozinha da casa da minha avó, branco feito uma vela, falando que tinha um homem todo iluminado, brilhando com uma luz fortíssima embaixo do limoeiro. No outro dia, ele pegou todas as suas coisas e se mandou. Ainda para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa, uma das inquilinas vivia fazendo trabalhos de feitiçaria no quintal, apesar das reclamações da minha avó. Na verdade, ocorreu um fato estranho comigo, sim, mas não acredito que seja algo paranormal. Na entrada da sala, acima da porta que dá para a cozinha, há um quadro antigo e bem pesado que retrata o menino Jesus, José e Maria. Um dia, logo ao entrar na sala, esse quadro despencou da parede 1 segundo após eu ter passado por ele. Por centímetros, ele não caiu na minha cabeça. Eu cheguei a sentir o objeto resvalando pela minha roupa. Nós olhamos tudo depois e não havia motivo nenhum para ele cair. Minha família achou que fosse algo de ruim que tentou me machucar. Mas eu não acredito, não. Ou melhor, prefiro não acreditar. Vou deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. A minha avó hoje está bem velhinha e deixou no testamento a casa para minha mãe e minha tia. Hoje tenho 23 anos e estou noivo. Penso em pedir a casa quando ela se for, para que eu use quando me casar. Mas será que a minha futura esposa teria mesmo coragem de morar lá? Eu não sei nem se eu mesmo teria essa disposição.